Olá, boa. Como vocês estão? Em que horário vocês estão vendo esse vídeo? Eu vou trazer hoje conteúdos sobre o TDAH. Eu fiquei um tempinho sem postar, frente a várias questões que acontecem durante a nossa vida. E hoje eu tomei coragem para retomar o meu projeto de investigação, de curiosidades e de passar informações também para vocês referentes ao TDAH. A gente precisa utilizar as redes de comunicação ao nosso favor. Será que você está utilizando as redes de comunicação ao seu favor? Então, hoje eu vou estar trazendo um conteúdo importantíssimo para vocês, mas é adjacente ao TDAH. Na verdade, o que perpassa as nuances do TDAH, que na verdade é sobre o trauma, né? Então, originalmente, a gente sofre traumas na infância. Então, vocês entendem sobre o trauma? Se não, eu vou trazer para vocês esse conteúdo hoje. Então, vamos lá. Um trauma, normalmente, o que se chama em um trauma em uma criança é quando ela é abusada sexualmente, fisicamente, emocionalmente ou mentalmente. O que muitos de nós não percebemos é que como pequenos acontecimentos podem ser traumatizantes. As pessoas, a partir das suas experiências da sua vida, elas passam a ter barreiras, elas criam mecanismos de defesa e limites de proteção e segurança. Então, um trauma é uma situação que ela vai romper essas barreiras e limites que faz com que essas pessoas se paralisem no tempo e no espaço. Então, excede todos os limites de segurança e suporte. Então, o trauma, ele deixa marcas sempre que voltam as lembranças que estas marcas estão. Então, quanto mais a gente vivencia traumas, mais elas vão se aprofundando. O trauma, ele aprisiona os sentimentos, fazendo com que as pessoas só pensem no que aconteceu. Então, é uma marca muito profunda e que prende os sentimentos. Quando acontece um trauma, ao contrário do que parece, uma criança é extremamente exposta a ele. Então, os adultos com as experiências de vida vão endurecendo o couro. Então, são capazes de suportar exigências grandes, xingamentos e punições sem serem traumatizadas. As crianças são como terra fofa ou molhada. Então, qualquer trauma é como se fosse um buraco profundo e fácil de fazer. Então, estes buracos, às vezes, eles ficam para o resto da vida, causando mau humor, tristeza, doenças. Então, quando a gente trata a criança lá no começo da vida, faz com que esse buraco ele seja tampado, criando um adulto feliz e saudável. Eu ia dizer normal, mas eu acho que normal não é essa palavra, não é tão adequado. O que é normal, né? Então, tem muitas nuances. Então, como é que acontece um trauma? Então, um trauma ele pode ser causado por uma série de fatores. Porque pequenos acontecimentos podem ser traumatizantes. A maioria começa em casa. Então, as principais são, primeiro, abandono, que é o que mais causa problemas no futuro. O abandono é deixar de prestar os cuidados básicos como saúde, alimentação, educação, higiene corporal, lazer. Então, alguns pais realmente eles abandonam as crianças em creches, escolas ou com outras famílias. Violência física também é um fator e é feita geralmente pelos responsáveis ou pelos pais, parentes ou podendo ou não causar lesões ou ferimentos no corpo. E aí, no caso, seria a psicológica, né? Que eu ainda vou falar. A sexual é quando um adulto ou adolescente ele faz um ato, um jogo ou relação sexual com uma criança ou adolescente com menos idade. Então, isso pode acontecer com ou sem a força física, onde a finalidade única é o prazer sexual somente dos adultos. Então, a criança ela não tem noção que ela está sendo violada.
ela não tem a consciência de que está sendo invadida. Então, o adulto, ele tem a consciência. Então, quando ele comete esse ato, ele precisa, né, responder processo e ser penalizado por isso. Castigo excessivo, né? Então, algumas crianças realmente elas fazem algumas travessuras que são além da conta. Mas isto são formas de chamar a atenção dos pais. Então, alguns pais, muitas vezes, por terem sofrido na infância castigos ou surras excessivas, eles projetam esse comportamento nas crianças porque é a única forma de entender sobre isso. Claro que existem outras formas, obviamente, mas a gente está falando de fatos aqui. Acham que esta, na verdade, é a melhor forma de criar os filhos. Castigos e surras excessivas marcam a infância de uma criança, podendo criar revoltas e adolescentes infratores. Violência psicológica, mais conhecido como violência com palavras. Agressão dos pais responsáveis, comparações injustas, que são, na verdade, as distorções cognitivas que nós adultos temos. Apontar constantemente um defeito. Trancar a criança no quarto escuro. Se separar, então, crianças que percebem que os pais estão se separando, brigando muito, não se entendendo, ou ocorrendo alienação parental. Ou mais grave do que isso, culpar a criança por tudo isso, sendo que ela não pediu para nascer. Ela simplesmente está sendo criada. Então, ela precisa de um apoio, que é a rede, né? Ela precisa de amparo, ela precisa de amor e ela precisa de valorização também. Problemas matrimoniais ou financeiros, ou o ao contrário disso, que é dar liberdade em excesso, porque a criança não tem maturidade e necessita de limites, no qual prejudica o seu desenvolvimento emocional. Então, esse é uma pequena introdução que eu trouxe para vocês sobre o que é trauma e os tipos de trauma. Então, no próximo episódio, eu vou contar para vocês quais são os comportamentos de um trauma, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.